A nossa atitude perante os problemas é o que dita se a gente vai sair melhor disso ou se a gente vai sair pior dessa situação. Eu gosto de uma frase muito forte que diz assim: o que determina quem nós somos não é o que acontece conosco, mas é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Pessoal, meu nome é Felipe Carvalho, eu tô aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem com vocês que eu acho que vai edificar e vai abençoar a sua vida. Na nossa vida, não tem como a gente fugir de uma realidade. Todos nós vamos enfrentar problemas. Você pode enfrentar uma traição, você pode enfrentar um problema que às vezes não foi criado por você, mas que chegou até você e agora você vai ter que resolver. Uma coisa inesperada, um resultado que você não estava contando, você estava pensando que você ia fazer uma coisa e de repente aquilo ia dar certo e assim ia continuar. Só que daí na hora que você vê, aquilo virou um bolo tão grande que agora você vai ter que resolver. A Bíblia diz assim que o sol nasce para o justo e para o injusto. Independente se você crê em Deus, se você não crê em Deus, todos nós vamos passar dificuldades. A diferença é como nós reagimos a essas ações que vêm contra a gente, como nós reagimos às situações que nós enfrentamos na nossa vida. Essa é uma pergunta, um questionamento a ser feito e para a gente meditar um pouco. Como que a gente está reagindo às coisas que estão acontecendo com a gente? A grande verdade é que o mar calmo ele não faz bom marinheiro. Jesus disse numa passagem muito conhecida, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Que todos nós vamos passar por dificuldades, independente se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, independente se você está vivendo uma vida ali justa, se você está seguindo princípios, se você está sendo ético em tudo que você faz, ainda assim você vai passar por dificuldades. Igualmente a uma pessoa que não é ética, que faz tudo de qualquer jeito, e a gente costuma olhar isso como uma injustiça, né? Você fala, nossa, eu estou fazendo tudo certo, estou seguindo as leis, estou tentando ser uma pessoa melhor. Mas acontece que essas dificuldades que a gente enfrenta é para o nosso crescimento. Eu não sei se você tem filho, se você não tem, mas se você parar para pensar, um pai, ele sempre vai olhar para o filho e querer que o filho vença as suas próprias adversidades, seus próprios projetos, querendo que seu filho tenha as suas próprias experiências. Uma vez eu li um livro e o livro ele falou uma coisa que foi muito forte para mim. Ele disse assim: um pai que não deixa o filho passar por dificuldades e frustrações causa um trauma nele tão forte quanto um abuso. Ou seja, um filho que é cuidado como um bibelozinho, colocado dentro de uma gaiola dourada ali, que não enfrenta nenhuma dificuldade, não tem nenhuma frustração, quando ele crescer, esse cuidado exagerado vai ser equivalente a uma pessoa que sofreu um abuso, porque ele não vai saber enfrentar as dificuldades, ele não vai saber lidar com as intempéries da vida, com as dificuldades da vida, porque a vida é assim, a vida é difícil, ponto final. Tem uma passagem que eu gosto muito que fala lá em 2 Crônicas 20, a partir do versículo 2 até o 4, que conta a história de Josafá. Josafá é um rei antigo na Bíblia, do Velho Testamento, rei de Judá, que era o reino do sul. Conta a história de que vários reinos se juntaram contra o reino de Judá, e Josafá era o rei. E ele ficou com muito medo, ele ficou apavorado e não sabia o que fazer. E aí tem algumas chaves aqui que nós devemos levar para a nossa vida para entender o que temos que fazer quando a dificuldade vem na nossa direção. Então a passagem diz assim: alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazon Tamar e Fonte de Gedi, são o mesmo lugar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro.
Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. A primeira coisa que ele fez quando a notícia ruim chegou, ele orou. Ou seja, muitas vezes a notícia ruim chega para a gente e a gente se desespera e a gente tem ali o sequestro da amígdala, né? O sequestro emocional, você fica desesperado e não sabe o que fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer é parar, pensar, analisar e respirar. Para um pouquinho e pensa sobre o que está acontecendo. Quando a gente ora, na verdade a gente está meditando. Quando a gente apresenta alguma coisa para Deus, a gente está tirando um tempo ali para meditar sobre aquilo. E Josafá, ele não esconde que ele ficou com medo. A Bíblia não esconde na história que ele não ficou, ele não ficou com medo. Não, ele ficou com muito medo. E quando a gente fica com medo, o que a gente tem que fazer é orar. Parece uma coisa tão simples de se fazer, tão óbvia, mas é que na verdade a maioria das vezes a gente não faz isso. A gente não apresenta as nossas dificuldades para Deus e a gente não para meditar nisso. E ainda mais, ele não só orou, como ele jejuou e conclamou um jejum em toda Jerusalém. Ou seja, além de ele orar a Deus, ele compartilhou o problema dele com pessoas que poderiam ajudá-lo. Quando você está com um problema, você tenta resolver isso sozinho ou você busca pessoas que podem te ajudar? Pessoas que vão agregar para você, pessoas que te amam e que querem o mesmo objetivo com você. Então essa é a segunda chave. A primeira chave, ore. Pare, pense, medite e apresente para Deus o seu problema. Segunda chave, chame pessoas que vão te ajudar a resolver esse problema para orar junto com você, para jejuar, ou seja, para colocar isso diante de Deus de uma forma mais enfática. E aí lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 13 até o 15, diz assim: todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo, chamava-se Jaziel, e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. E continua dizendo assim, Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso que o Senhor diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Quando nós entregamos as nossas dificuldades diante de Deus, Ele toma para si a batalha. Quando você tenta resolver alguma coisa com seus próprios conhecimentos, com aquilo que você sabe, que você tenta fazer, a batalha é sua. Mas quando você apresenta diante de Deus, dizendo o quão pequeno você é, deixa o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância, que tenta sempre tomar a direção das coisas, mas você coloca diante de Deus falando assim: eu não consigo resolver, mas eu tenho fé, eu acredito que Deus pode resolver. A oração é uma das coisas que mais demonstram fé, porque na nossa oração a gente sempre coloca diante de Deus algo que a gente não consegue resolver. E a oração, muita gente pensa que é uma coisa passiva, porque na oração você está ali apresentando diante dele e você não está resolvendo nada, você não está ligando para alguém, você não está tomando uma atitude, você não está indo em direção àquele problema. É isso que demonstra sua fé. Porque no nosso ímpeto de querer resolver as coisas, a gente sempre vai pensar assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Quando na verdade, a oração, quando você está orando, você está agindo efetivamente. Cara, eu não sei por que você está nesse vídeo, mas Deus tem alguma coisa para falar com você aqui durante esse vídeo. Em vez de você tomar atitude por você mesmo e confiar no que você pode fazer, por que você não confia em Deus mais uma vez?
Por isso aqui é muito importante o que o profeta disse: a peleja não é sua, ou seja, a luta não é sua, a luta é de Deus. Talvez Deus esteja querendo ensinar para você que ao momento de agir, ao momento de fazer, ao momento de realizar, mas ao momento de ficar parado e ver o que Deus quer fazer por você. Eu espero que essa mensagem tenha edificado você, alguma situação que você tenha passado, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo especial na sua vida e talvez você tenha que aprender primeiro alguma coisa, alguma situação que Ele quer mudar na sua vida. Duas chaves aqui. Primeiro, apresente as suas dificuldades para Deus. Segundo, apresente as suas dificuldades para pessoas que vão te ajudar. Não qualquer um, não qualquer pessoa, mas as pessoas que você sabe que vão mudar a sua situação, que vão te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Cara, eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Compartilha com alguém que está precisando, que você sabe que está passando por uma dificuldade. E curte nosso canal, se inscreve, porque sempre vai ter uma mensagem aqui para que venha te ajudar e que venha abençoar a sua vida. Fica com Deus, Deus te abençoe.